Oi, 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 gente boa de Deus. Essa é uma conversa muito séria e quem quiser entre aí nos meus stories. Eu fiz 3 posts praticamente repetidos do que aconteceu hoje, eventualmente, de mais importante no planeta, que foi o diálogo quase chegando a vias de fato. Do ponto de vista verbal, foi uma briga de rua, não foi nem um UFC, porque no UFC tem regra, no UFC você usa luva, no UFC não vale golpe baixo, no UFC tem um monte de coisas que não correspondem ao realismo de uma pancadaria de rua de esquina que eu conheço muito bem. Conheço os dois. O que é você entrar num tatame aonde você... Desculpa. Você entra num tatame e você derruba a pessoa e não tem consequência. Bateu ali, levanta. Mas numa briga de rua, e eu já fui versado nisso no meu passado, antes de conhecer o Evangelho da Graça de Deus, basta uma queda bem dada, você levando junto a cabeça do indivíduo no paralelepípedo, no meio-fio, na calçada, no asfalto, que o cara fica estirado lá. Então, o que eu acabei de ver repetidamente na televisão foi uma das coisas mais nojentas que eu já vi do ponto de vista político no curso da minha vida. E acompanhando história, nem na Segunda Guerra Mundial se teve algo tão asqueroso, tão nojento, tão humilhante, exceto o que Hitler tentou fazer contra os outros. Mas entre os pseudo-aliados, jamais. Eram diálogos respeitosos. Mesmo quando um não queria a presença de outros, ou quando o Roosevelt queria conversar sozinho com o Churchill, sem a presença do Stalin, eles eram extremamente educados, marcavam encontros num outro lugar com muita parcimônia diplomática, e houve ocasiões em que era o Roosevelt que queria conversar com Stalin sem a presença do Churchill. E houve de tudo, mas tudo dentro da diplomacia. Mas o que a gente acabou de ver, entra aí nos meus stories, tem 3 repetições do mesmo. E eu não quero nem entrar nos detalhes. Os detalhes são angustiosos, a minha alma está angustiada, o meu coração está fibrilante, está fibrilante. E para mim, para você pode ser interpretado diferente. O pessoal está tão obcecado com política e tão polarizado que aí já vão querer me acusar de estar de ser de esquerda, de ser disso, de não ser daquilo. Eu não tenho nada a ver com a tua doença mental. Eu estou falando da minha angústia espiritual pelo planeta. Foi um negócio horroroso, com 3 ameaças de Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial implica em conflito atômico, de potências que não vão mais para a guerra com soldadinhos, como foi na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra. Agora é botão e joystick de maldade, blé, acaba radioatividade planetária, não tem oceano que consiga se interpor entre as consequências de uma coisa dessa. E ontem, por exemplo, eu falei num podcast que o tema era o que aguarda a Terra, até quando a Terra suportará isso? E eu mencionei os perigos, os variados perigos, e sobretudo eu falei o que Jesus disse que aconteceria
e as sequências fenomenológicas que o Apocalipse ensina que acontecerão. E aí a gente chega no dia de hoje e vê aquela coisa patética no Salão Oval, assim, uma tentativa de impor vassalagem, de humilhação. Parecia que você estava vendo as manifestações mais desumanas de humilhação, do tipo dá ou desce, e ou você me ressarce o que não estava em contrato nenhum, com alterações de números variados. O número real é 125 bilhões. Aí jogou-se para 500 e tantos bilhões de dívida, depois voltou para 350 bilhões, sem explicação. E agora, se me der materiais raros com os quais a gente pode fazer mais bombas atômicas, chips, isso, aquilo outro, tudo que a modernidade robótica de androides depende, está lá também enterrado na Ucrânia. Se você me der isso, você conta com uma ajuda nossa que nunca será de proteção, mas você pelo menos não ficará totalmente desguarnecido, abandonado, e nós não tomaremos o lado do teu inimigo, que a vida inteira foi o lado menos confiável de toda a história da humanidade, desde a Segunda Guerra Mundial para cá. Mas no que depender de mim, eu vou ficar do lado dele. Eu estou aqui como secretário dele, advogando a causa dele, como se o ucraniano que tivesse invadido, estivesse com poderes e potências extraordinárias para intimidar, e o cara ali na casa do outro é como convidar para minha casa para humilhar o sujeito de todos os modos, e o meu coração angustiado, a quantidade de pessoas unidas contra a figura solitária ali era de uma covardia brutal. E quanta angústia sofreu meu coração. E eu não estava vendo só o que estava acontecendo no Salão Oval, eu estava vendo principados, potestades, o mundo espiritual, o perigo planetário, o risco para a humanidade. Não há mais nada que seja só local. Tudo é planetário, tudo é global. Tudo traz consequências de um montante, de um tamanho, que só as pessoas completamente cegas ou obturadas espiritual e mentalmente não enxergam. Ou gente que carregue um véu colocado pelo diabo não perceba, porque a gente está vivendo dias atrozes, atrozes. E eu não estou de brincadeira, o meu coração está trêmulo de agonia, oração agônica diante de Deus. E eu não estou aí querendo puxar brasa para a sardinha de ninguém. Quando eu vi o presidente americano dizendo, não, eu sou em favor dos Estados Unidos e do mundo. Mentira! Se ele fosse em favor dos Estados Unidos, ele iria tratar o assunto de um outro modo, de modo que os Estados Unidos não se colocassem também numa linha de perigo, porque está se colocando. E do mundo, interesse nenhum pelo mundo, é interesse por materiais raros, sem os quais os Estados Unidos não conseguirão vencer a competição com a China, que virtualmente já o deixou para trás. É mais uma questão de 5 anos e já foi, já era. Já era. Vai ser o segundo. E a China tem possibilidade de se desenvolver tão mais que os Estados Unidos vão virar uma Calcutá comparada com o desenvolvimento chinês, que todo dia apresenta uma novidade brutal, digital, androidica e de todos os tipos que você queira imaginar, já delineando um futuro para a humanidade onde as estátuas falarão.
e é onde o Apocalipse não precisa mais nem de interpretação simbólica, porque a interpretação é literal praticamente. Nós chegamos a um ponto onde a dificuldade do passado de entender o Apocalipse, de se fazer 1000 leituras simbológicas, deu lugar à concreção de maneira tão material que não é preciso interpretação, nós estamos sendo esbofeteados pelos fatos apocalípticos, com as grandezas apocalípticas, com os pânicos, os pavores e os terrores, as ameaças e as tragédias de natureza incomparável, como a história humana nunca teve nada igual. Não é brincadeirinha aqui de direita e esquerda no Brasil, não. A gente está falando de uma coisa para a qual a Terra, como planeta, não está preparada. Vai atingir, como Jesus disse, a todos os que habitam sobre a face da terra. Aí não adianta você ser de esquerda, de direita, nem de centro. O que está em questão desconhece política, ideologia, preferência, só a cegueira espiritual não enxerga isso. É uma questão espiritual. É guerra nos céus de principados e potestades. São criaturas quase e praticamente inumanas. O que eu assisti hoje ali me deixou numa angústia de alma sem tamanho. Aí eu sei que tem gente que fica dizendo, o Caio voltou a falar em política. Eu estou falando do Apocalipse. Eu estou falando do mundo espiritual. Eu não estou falando de nada. Eu já morei 7 anos nos Estados Unidos. Nunca morei 7 anos na União Soviética, embora eu tenha sido o primeiro brasileiro a pregar na antiga União Soviética, no Centro de Convenção de Moscou, durante 15 dias, para todos os pastores convidados das 16, 17 repúblicas soviéticas de então, antes de haver a dissolução da União Soviética e do Pacto de Varsóvia. Eu pregando lá, senti na pele o gosto, o cheiro, como era. E acompanho qualquer que seja o documentário sobre o que houve desde então, sobre o Putin, como também acompanho tudo que existe sobre o Trump, pesquiso, vejo, não vendo carne e sangue. Porque a nossa luta, vocês não entenderam, não é contra a direita nem contra a esquerda, não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra ideologias humanas. Só gente muito cega espiritualmente é que não enxerga que a nossa luta é contra principados e potestades. Aí vem aqui e já escreve um cara aqui, o comunismo é a maior praga do mundo. Não, a maior praga do mundo é o ser humano. A maior praga do mundo é você. A maior praga do mundo é quem pensa que a maior praga do mundo é uma ideologia política aqui e ali. Isso é só o pretexto satânico. Isso é só o engano do diabo, cegando o entendimento dos incrédulos e dos que não têm visão espiritual, que não enxergam um palmo além do imediato. Isso é que é o maior perigo do mundo. Que comunismo? Onde é que tem comunismo? Nem em Cuba você encontra mais comunismo. Eu tenho amigos que vão em Cuba passear, porque o sistema da hotelaria é extraordinário, a música é maravilhosa, tá, as igrejas estão crescendo, está tudo se desenvolvendo. Onde? Até na China. O partido único é comunista, o sistema é capitalista, mais capitalista do que em qualquer lugar do mundo, com alguns cerceamentos de liberdade que acabam sendo mínimos comparados com as liberdades e as oportunidades de prática capitalista liberal, de desenvolvimento, crescimento pessoal, empresarial. Onde? É uma cegueira enorme. Eu não sei quem foi que persuadiu vocês acerca
desse inimigo que precisa existir só para vocês continuarem não enxergando que a nossa luta não é contra a direita nem contra a esquerda, não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades, é uma guerra espiritual, é o inferno aberto, são as portas do abismo saindo, é a loucura da mente humana surtada, eu posso tudo, é síndrome de Lúcifer. Eu posso tudo, eu mando tudo, se eu quiser você está ferrado, eu destruo, eu mando, eu acabo. Você não é nada, sem mim você não existe. Eu sou o teu Deus, eu sou o Deus da terra. Mas tem gente que vai ficar com raiva de mim, que vai dizer eu vou cancelar o Caio. Pode fazer à vontade. Eu estou falando em nome de Jesus. Eu estou tentando ser honesto com a profecia de Jesus em Mateus 24, em Marcos 11, 12, em Lucas 21, 22. Eu estou tentando ser honesto com o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses e nos advertindo sobre essa cegueira. Eu estou tentando dizer que nós estamos no intestino grosso do Apocalipse, é só isso, enquanto você fica achando que eu sou o quê? Comunista? Pelo amor de Jesus, que Deus abra teu entendimento. Nós estamos falando de coisa espiritual séria. Não é de macumbinha da esquina, não. Não é de farofa, nem de vela, nem de frango, nem de cachaça. Deixe de ser tolo. Deixe de ser servo de Satanás enganado aí. Com coisas loucas, nós estamos falando de algo seríssimo. Se você não quiser mais me ouvir, é um problema seu. Eu sinto muito por você. Porque eu estou aqui trazendo luz, lucidez, verdade do Evangelho, convocando você para oração. Não é contra alguém, nem a favor de ninguém. De fato, oração, dobrar os joelhos, pedir a Deus graça, misericórdia e tempo. E tempo para o planeta. Para que esses dias sejam atrasados, porque se eles continuarem acelerados desse jeito, a gente não vai ter tempo para nada. Você acha que os seus filhos vão crescer? Acha que é porque é lá na Ucrânia, ou no Oriente Médio, ou guerra americana? O Zelensky foi de uma sabedoria profética extraordinária. Disse, hoje sou eu que estou ali, fronteira com fronteira, levando cacete, pode até explodir tudo e matar a minha população inteira e acabar com o meu país, e tomarem posse de todos os minerais raros e fazerem disso o que vocês quiserem, como a grande Babilônia, como o Apocalipse diz, que quer todos os minerais raros da terra, todos os tesouros da terra, para amontoar o seu poder. Quem quer que tenha essa ambição é a grande Babilônia, não importa se no passado foi Roma, se em outro tempo foi Berlim ou Hitler, se em outras ocasiões foram outros grandes impérios, ou se no tempo atual são os Estados Unidos da América, junto com China, junto com Rússia, não interessa. É um sistema dinâmico que não está preso a nenhuma geografia, é um espírito. Vocês não entendem que a nossa luta não é mesmo contra a carne e contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores, a palavra é dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu estou aqui implorando para você abrir o olho e orar, dobrar os joelhos e clamar, pedir ao Senhor que envie legiões de anjos que patolem as mãos dos arrogantes que têm poder de apertar botões que podem fazer esse planeta
ser arrebentado equivalentemente a algo que teria que ser 7 vezes maior do que ele. O que a gente tem de arsenal atômico hoje no planeta dá para acabar com 7 terras, não com uma só. Uma só é pouco, tinha que ter mais 7 planetas Terra em fila, e o que a gente tem de arsenal atômico é uma coisa tão louca que acabaria com tudo. Não sobraria nada. Acabaria a tua discussão sobre direita, esquerda, centro, isso e aquilo. Meu Deus, vocês não enxergam. Diante de tudo que está acontecendo, com o diabo esfregando ódio, morte, guerra, com o espírito do cavaleiro branco, da hegemonia, vencendo e para vencer, para dominar. Nós mais, nós primeiros, nós acima de tudo, nós acima de todos, no mundo inteiro. Cada grupo quer a sua própria hegemonia. O cavalo branco correndo, querendo dominar a terra. Atrás vem o vermelho, que a consequência de toda intenção hegemônica é guerra. É guerra. E guerra agora não é mais guerrazinha do imperador romano, que é bobagem. Não é mais guerrazinha de Gengis Khan. Não é mais guerrazinha de Primeira Guerra Mundial, de trincheira e frieira no pé, nem de Segunda Guerra Mundial, onde nem bomba atômica havia. Não, a gente está lidando agora com um negócio que a humanidade nunca antes imaginou, e vocês não conseguem enxergar nem seu próprio umbigo, não conseguem orar, nem que fosse por egoísmo e amor a si mesmos, nem que fosse pelo menos apenas por amor aos filhos e aos netos. E ficam aí querendo, não, o Caio é comunista. Cara, pelo amor de Deus, para de deixar o diabo cegar o teu entendimento, abre os olhos, é sério o que está acontecendo na Terra. A única posição é botar o joelho no chão, é clamar, é chorar, é orar, é pedir aos céus que tenham compaixão, que nos salvem do apressamento da malignidade satânica solta no planeta. E desculpem se vocês me julgarem como queiram me julgar, eu sei em nome de quem eu falo, eu sei em nome de que espírito eu estou aqui, eu sei em nome do que eu me apresento como representante, eu sei que Deus fala em mim, por mim, que o Evangelho está sendo gritado, que eu estou unindo a minha voz a anjos e clamando, pelo amor de Deus, abram os olhos. Agora, se você foi embora, muita gente já foi. Muita gente. Olha, a minha casca é mais grossa do que vocês podem imaginar. Meu interesse, eu estou velho demais para ficar com pudores a respeito. Eu não tenho nenhum interesse nos teus likes, não me preocupo com os teus dislikes, nem com os teus comentários, nem com as tuas opiniões, nem com nada disso. Eu quero ser fiel a Deus, a Jesus e ao Evangelho, e viver com as consequências da presença de Deus. Porque eu sei que se eu fosse depender do teu entendimento, você não consegue amar seus filhos, sua mulher, não consegue nem amar você mesmo. Você se dedica a questões de maneira tão diabolicamente pequenas e medíocres que fazem Satanás gargalhar. Ele não é grato porque o diabo não é grato a nada, mas ele gargalha com a alegria infernosa de que haja crentes tão pavorosamente estúpidos como a maioria de nós se tornou no planeta inteiro. Agora, se quiser me julgar, me julgue como você queira, mas nós estamos vivendo dias mais do que graves, dias horrorosos, e a gente acabou de assistir. Se não quiser, tem gente aí que boicota a televisão, que não quer assistir informação de nada e vai virando uma meba mental, gente descerebrada, gente sem
massa cefálica, sem um pensamento, sem neurônio, sem nada. Eu lamento muito ter que assistir com lucidez tamanha e profunda satânica estupidez. Mas o meu coração descarrega na presença de Deus e na presença de quem quiser me ouvir e quem quiser mandar para outros a verdade desse tempo e dessa hora, e não é brincadeira. Eu acabei de entrar em casa, chegando de São Paulo, e aí ligo a televisão e vejo aquilo e digo, meu Jesus, tem compaixão. Tem compaixão desse planeta, tem compaixão dessa gente, são milhões, bilhões que vão morrer, enquanto os crentes estão aí. Eu não gosto dele, porque a pior coisa que tem no mundo é o comunismo. E onde? Eu não sei nem onde está. Até o diabo gargalha querendo achar onde existe o comunismo. Até o Xi Jinping está atrás de onde existe o comunismo. Porque a China só ficou poderosa e vai ser a maior potência planetária, não é por causa do comunismo, é por causa do capitalismo. E por causa do desenvolvimento tecnológico que eles aprenderam com o capitalismo e melhoraram infinitamente mais a rapidez e a objetividade de tudo que fazem. De modo que os Estados Unidos, enquanto discutem a questão do pinto, da vagina e do ânus, porque é o tema central, eles estão inventando e criando, e criando, e criando, e criando, e não param de criar. Eles não têm essa questão para se distrair. Além de tudo, uma das questões de hoje é: ou você nos obedece, beija minha mão, lambe os meus pés e me dá as terras e minérios raros com os quais a gente possa competir com a China. Ou também, além disso, eu tenho aqui comigo o cara que é dono da Starlink, e eu vou mandar ele desativar todos os satélites que a Ucrânia usa para poder se comunicar com as suas tropas. Vai desativar, vocês vão ficar na idade da pedra da comunicação. Porque um único homem tem o poder de controlar a comunicação de boa parte do planeta. Isso é um negócio que vai ficando cada dia mais a cara do anticristo. São duas coisas: o sistema é a grande Babilônia, cada vez mais esfregada na cara da gente. Só não vê quem fecha os olhos e diz, eu não vou enxergar. E os entes anticristos, que não são mais aqueles do apóstolo João, da primeira epístola de João, purinha, quando ele disse, irmãos amados, muitos anticristos têm saído do nosso meio, eles eram dos nossos, mas nos deixaram. Estava se referindo apenas aos que estavam falsificando a mensagem do Evangelho, ensinando um outro Jesus. Agora, o buraco é no ânus do inferno. O negócio é horroroso. Não é mais essa coisinha de pequenos anticristos. São anticristos planetários, globais, com o poder de afetarem, inclusive, não só o planeta todo, de destruí-lo, mas até o sistema solar. E vocês não enxergam. Não enxergam. E o doido sou eu. Mas que eu seja o doido. Que eu seja o doido. Mas que a verdade do Evangelho não seja negada na minha boca. Senhor Jesus, eu disse o que o meu coração não aguentava mais no dia de hoje. Esse estremecimento que já me fez chorar algumas vezes no escuro desse jardim. Por favor, tem compaixão da humanidade e tem compaixão dos crentes que foram cegos pelo diabo aos milhões e não enxergam nada. E são mais cegos do que os piores cegos
e ainda se oferecem para ser guias de cegos, cegos tentando guiar cegos para precipícios cada vez maiores, sem enxergarem coisa nenhuma. Tem compaixão de nós, Jesus. Tem compaixão de nós. Ouve a minha voz. Ouve a minha. E ouve a voz de todo aquele querido, querida, de boa vontade, de temor e tremor, que carreguem o teu amor, que não tenham perdido a compaixão, a sinceridade, a pureza do Evangelho no coração e que estão dobrando os joelhos em intercessão. Ouve a nossa voz. Tu disseste que nunca nos faltariam pelo menos 7.000 joelhos que não se dobrariam a Baal. Por favor, levanta o remanescente fiel para orar, interceder, clamar e se interpor, em nome de Jesus, com miríades de anjos, contra a força demoníaca, solta e gargalhante, dos dominadores deste mundo tenebroso, dos poderes espirituais do mal nessas regiões invisíveis, dos manipuladores do ódio, da hegemonia, da guerra, que traz fome, peste, praga, cavalo baio, que traz crise econômica, que tira o alimento da terra, que destrói a produtividade, que faz milhões morrerem de fome e pestes e pandemias graçarem como graçarão se continuarmos assim pelo mundo inteiro. De modo que o pessoal está pensando que o problema está aqui no Congresso brasileiro. Nós estamos lidando com instâncias infinitamente mais poderosas. Por favor, essa é a hora da viúva, dos que não têm força nenhuma humana, mas dobram os joelhos, oram e intercedem, e cuja voz impotente diante dos homens se faz ouvir, todavia, na presença de Deus nos céus, conforme Jesus ensinou. Em nome de Jesus. Amém e amém.